Olá, amigo internauta, já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera, o segundo bloco da edição 81 do programa Consciência Próspera. Como eu falei no início do programa, esse segundo bloco vai ser brindado por um tema bem interessante, que é o jogo da transformação. O jogo da transformação, bom, você vai conhecer a história daqui a pouco. Mas antes ainda de conhecer a história desse jogo, conhecer a nossa convidada, que foi a que trouxe para o Brasil o jogo da transformação, queremos agradecer aqui já de antemão ao Instituto Biosegredo, que está trazendo o apoio desse programa. Instituto Biosegredo, que você pode acompanhar as informações sobre as atividades que são realizadas no Instituto Biosegredo por esse site que está aparecendo aí na tela, institutobiosegredo.com.br. E nós temos aqui na parte técnica, lembrando mais uma vez, o Alexandre Ferreira, de Ale Productions. É isso aí. E vamos trazer uma mensagem para você, uma mensagem iniciando aqui esse nosso segundo bloco do programa Consciência Próspera. A vida é preenchida de significados e em cada instante existem oportunidades de crescimento, janelas abertas de evolução e espirais de realizações. Você pode estar presente com a sua intenção ou navegar nas intenções alheias. É uma frase que nós trouxemos aqui para inspirar vocês nessa questão do jogo, porque boa parte do jogo ele é desenvolvido através das suas intenções. Como é que você está encaminhando a sua vida? A nossa convidada é a Olga Cristina Amato. Ela é especialista em coach executivo, foi ela que trouxe o jogo da transformação para o Brasil. Ela é coach de processos. Bom, ela tem um currículo bastante extenso, vocês poderão depois acompanhar pelo site da nossa convidada, mas tem uma coisa bem interessante, que ela é a que autorizou, que fez a tradução do jogo da transformação e que tem a autorização de formar facilitadores do jogo aqui no Brasil. Não é isso, Olga? Seja bem-vinda aqui. Obrigada. E como é que começou essa sua história? Como é que começou a sua ligação com o jogo da transformação? Então, foi uma coincidência, na realidade. Várias pessoas me convidaram para conhecer esse jogo e eu acabei jogando o jogo da transformação com uma amiga e fiquei, depois que eu tive a primeira experiência, fiquei absolutamente encantada com o jogo. E no dia seguinte dessa experiência, eu entrei numa livraria e vi a caixinha do jogo. Isso daí em que lugar? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo, né? E eu achei a caixa do jogo, né? E quando eu olhei, ele estava todo em inglês e eu comprei aquele jogo e eu estava tão encantada que eu comecei a abrir e traduzir e querer entender como ele funcionava. Enfim, mergulhei dias em cima daquela caixa. E foi a partir dessa conexão que eu tive a ideia de abrir a empresa que eu tenho hoje já. Isso aconteceu há 18 anos atrás. Isso foi em 94, não é isso? Isso. E a minha primeira ideia, eu falei, não, essa caixa não pode ficar só em inglês, ela tem que ficar em português, ela tem que estar disponível para todo mundo. Então foi a partir desse insight que eu resolvi editar o jogo, né? E nesse processo de editar o jogo, eu conheci as autoras do jogo da transformação, que hoje moram nos Estados Unidos, a Cat e a Joy, com isso poder trazer todo ano, ou uma delas, ou alguma outra treinadora que possa fazer a formação daquilo que a gente chama de facilitadores do jogo da transformação. Muito legal. A gente vai pedir para o Alexandre para disponibilizar uma das imagens do jogo, a primeira imagem do jogo, para o nosso amigo internauta poder ver como é que é, né, a caixa do jogo. Olha lá o tabuleiro, né? Então... Qual é a origem do jogo da transformação? Quando é que ele surgiu? Como é que ele surgiu? Ele surgiu numa comunidade que existe no norte da Escócia, chamada Findhorn, por volta de 76, 78, quando a Joy resolveu criar um jogo que pudesse auxiliar as pessoas no processo de autodesenvolvimento, né? E foi dessa forma que o jogo nasceu, lá Legal. na Escócia. Na Escócia, né? Na Escócia. Aquele que nós vimos anteriormente, o primeiro que a gente mostrou ali, era o módulo... É o jogo que a gente chama versão caixa. A versão caixa. Essa é a versão caixa, né? Essa é a versão que... Essa seguinte, qual é a diferença dessa para a seguinte? A seguinte, na realidade, é a mesma versão, né? Você tem o mesmo tabuleiro com os níveis, nível físico, emocional, mental e espiritual.
exatamente os mesmos níveis, mas ele pode ser vivenciado com um facilitador credenciado. Entendi. Então, o facilitador, ele tem um manual com regras que a gente chama de avançadas, regras mais específicas do que aquela que vem na caixa quando uma pessoa compra a caixa do É um segredo direcionado para alguns casos específicos de trabalho de desenvolvimento humano, seria isso? Isso. Então, as pessoas que fizeram a formação para ser facilitador, elas utilizam esse manual e elas foram preparadas para utilizar regras que são mais complexas, né, do que a regra que vem na caixa quando você compra. Porque se a gente fosse deixar aquela regra na caixa, as pessoas talvez, né, não quisessem jogar, talvez achassem o processo um pouco mais difícil, mais complicado. Entendi. A gente vai ver mais um tabuleiro, mais um, por favor. Ah, aqui está falando dos níveis, olha que legal. Isso. Então, um dos elementos que esse jogo traz são as consciências. E as consciências, elas são trabalhadas, elas são reveladas no nível físico, emocional, mental e espiritual. Olha, eu conheço o jogo desde o ano de 98, desde a década de 90 que eu conheço o jogo, né? Mas para as pessoas que estão começando agora, estão conhecendo agora o jogo, o que o jogo traz de oportunidade? Qual o objetivo do jogo? Então, o grande objetivo do jogo é poder, eu acho que primeiro promover o teu autoconhecimento, teu autocrescimento, e ao mesmo tempo você poder achar respostas através de uma linguagem diferente, né? Então, o jogo trabalha com alguns símbolos. Então, ele tem os insights, ele tem as cartas de bloqueio, ele tem... Então, o insight trazem consciências que a gente viu. Podemos até mostrar o insight. Temos aí o próximo, acho que a próxima carta já é o insight. Olha lá, então, o insight. O insight, ele traz consciência, ele mostra qualidades, ele mostra direções novas para alguma questão que você queira estar trabalhando no jogo. Porque cada vez que você vai jogar, você traz uma intenção, um propósito novo para o jogo, né? O insight, então, mostra justamente... Ele te dá uma dica, ele mostra aquela luzinha no final do túnel para te ajudar a achar uma saída para aquilo que você quer alcançar. Aí, é uma sinalização positiva para a pessoa se inspirar, né? Isso. E os insights, eles trazem consciências na linguagem do jogo. Sim. E, por outro lado, tem também os bloqueios, né? Que é a próxima. Isso. E o bloqueio, eles são justamente as mensagens que nos ajudam a entender o que está nos atrapalhando. Quer dizer, o que nos impede, o que nos atrapalha a chegar onde a gente quer chegar. Então, o jogo mostra para nós, ele revela, ele dá nome para aquilo que a gente pode, né, se atrapalhar. E os bloqueios vêm com dores, né? Isso, eles podem trazer dor. 90% dos tempos eles trazem dor no nosso caminho, né? E nessa linguagem é justamente assim, quer dizer, você pode receber dores, mas você tem consciências. Então, se você tem consciência, você usa as consciências para limpar suas dores. E aí você vai criando, né, uma conexão e descobrindo formas de lidar com aquilo que vem no seu dia a dia, com as pedrinhas que possam vir no seu dia a dia. O que acontece ali. Vamos mais uma imagem, por favor, que é a dos anjos. Isso. As mensagens, as cartas dos anjos compõem o terceiro baralho do jogo da transformação, que é justamente aquela qualidade interna, né, que cada um de nós possui para poder dar um salto, né? Se a gente não tiver essa conexão com esse sutil, se a gente não estiver conectado com a gente mesmo, a gente pode ficar preso no bloqueio, né? Sim. E então o anjo, ele é esse elemento que traz esse... Para dar um salto. Para dar esse salto. E é bem interessante porque o anjo, né? Eu também faço focalizador de danças circulares. E nas danças circulares, um dos elementos do jogo que é bem utilizado é exatamente essa carta dos anjos, né? Que as pessoas tiram para se inspirar. As danças e o jogo nasceram juntas em Finland, né? Nasceram no mesmo ano. Elas chegaram no Brasil mais ou menos na mesma época, então é muito gostoso ver os anjos circulando nas rodas de dança por aí, pelo Brasil afora. Falar nisso, o Findor Otaku vai se comemorar agora quantos anos lá da fundação? Anos. 50 anos da fundação, agora essa semana que vem, é isso? Como é que é? Então, esse ano é o ano de comemoração dos 50 anos da comunidade. 2012, sim. E aqui nós no Brasil, nós vamos fazer uma semana de comemoração.
E essa semana vai ser justamente no Ibirapuera, né? Vai ter a oportunidade de a gente estar podendo falar um pouquinho do que é a comunidade, que influência a comunidade de Findhorn, que é uma comunidade espiritual, trouxe para o Brasil, que vem justamente o jogo, a dança, o olhar da questão da sustentabilidade. E como eles dizem lá, Findhorn acho que é uma comunidade que deu certo, porque ela já está comemorando seus 50 anos. É verdade. Nossa, uma das coisas também abordadas também que vem de Findhorn é a Gaia Education, né? Que é um processo educacional bastante importante que surgiu também, que foi fomentado também nessa comunidade. Mas vamos para mais uma carta a respeito do jogo da transformação aqui com a Olga. Vamos ver qual é o próximo. Serviço. Então, o jogo, ele permite que nesse processo de caminhar no tabuleiro, você possa servir. O serviço é aquele momento em que você pode fazer alguma coisa pelo outro de coração aberto, né? Então, um dos elementos do jogo é o bônus da carta de serviço. De serviço, né? Que é aquele momento em que você pode servir a você ou a outros jogadores, né? E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eu acho que isso também é uma questão imprescindível. A gente, a tradição Banto, por exemplo, diz que eu só existo porque um outro ser humano existe, eu só existo porque tem outras pessoas que existem. Então a gente está aqui para servir. Eu acho que uma das funções humanas é servir e colaborar, compartilhar com outros, né? E o que é interessante nessa casa do jogo é que quando você serve com o coração, você não é só a mente que decide. Você pergunta para o outro o que ele quer, o que ele gostaria que o jogo trouxesse para ele. Ele quer ganhar um insight, ele quer se conectar com um anjo. Então, dentro da linguagem do jogo, né, essa casa permite que quem está oferecendo esse serviço possa perguntar para o outro o que ele quer receber. E com isso vem um grande aprendizado e um crescimento para todo mundo. Sim, porque às vezes as pessoas falam assim, não, você está precisando disso daqui. Não. E no jogo já não tem essa história. Você tem que perguntar para a pessoa, é disso que você precisa? O que você quer? O que te ajuda a crescer? O que te ajuda? O que te ajuda a resolver esse problema? Né? Não tem o perigo da fantasia, da pessoa imaginar o que ela está precisando sem saber o que ela precisa. É o poder com o coração, não o poder da mente. Muito bom. Mais uma. Vamos lá ver. Então, existe uma outra versão que é montar esse tabuleiro, esse caminho, no chão, né, de uma forma maior, onde a gente pode estar criando uma experiência de 2 a 3 dias e com mais de 4 pessoas, porque o outro tabuleiro permite só 4 pessoas estarem jogando. E essa versão não, ela permite até 24 pessoas estarem jogando. Então, é uma versão que geralmente se escolhe um tema para se trabalhar, tipo relacionamentos ou desenvolvimento espiritual, comunicação, sexualidade, qualquer tema, e as pessoas vão jogar em grupo. Elas vão criar um propósito em grupo e vão passar 2 dias em volta desse tabuleiro, né, caminhando e descobrindo respostas para aquilo que eles perguntaram. Muito bom. Temos mais um? Então, o planetário. Aquela versão da caixa, ela nasceu a partir dessa versão, que a gente chama de versão planetária. Ela nasceu dessa versão? Ela nasceu dessa versão. Então, a versão planetária do jogo é uma versão onde existe um tabuleiro gigante montado num chão, num salão enorme. Ele dura 7 dias, esse jogo. Tem 6 a 7 focalizadoras conduzindo esse processo. Então, é uma experiência muito diferente, né? E foi a partir dessa experiência grandona, né, de um tabuleiro grande, das pessoas andando no tabuleiro, se vestindo de insight, se vestindo de bloqueio, né, que as autoras depois criaram essa versão compactada que a gente chama a versão da caixa, porque senão o jogo só poderia ser jogado lá na Escócia, né, porque essa versão é jogada só lá na Escócia e eventualmente... E é bem interessante, porque se junta as regras do jogo, ou a formação do jogo com o psicodrama, com os campos energéticos, a gente está falando sobre campos mórficos também, com essas relações energéticas que existem no grupo. E é sempre muito interessante. Eu já tive a oportunidade de participar do jogo planetário lá em Findhorn. É um presente a gente poder estar trabalhando no grupo que você está, e está trabalhando uma questão que tem impacto global, de desenvolvimento maior,
e está todo mundo crescendo junto. Eu cuido de mim, cuido de quem está do meu lado e ao mesmo tempo cuido do planeta, então é uma versão muito interessante de ser jogada também. Mais uma fotografia. Então, essa é uma outra versão que a gente chama da versão original. É uma versão que, então, assim, a partir dessa versão planetária... Não, aqui nós estamos falando, desculpem, nós estamos falando aqui da versão ainda planetária. Planetária, uma fotografia então, vocês dos jogadores, podem ver, né, que os jogadores estão sentados no tabuleiro, casa, né? Justamente porque eles sentam. Então, eles sentam na casa do insight, eles sentam na casa do bloqueio. Essa pessoa que está com um capuz, ela está na casa que a gente chama casa da depressão, né? Então, ela ganhou 4 dores e ela, então, ganha um capuz, ela veste um capuz preto, ela fica, né? E o capuz ajuda ela a entrar nesse movimento de introspecção para ela poder lidar, reconhecer, bom, que dor é essa que está aqui, para poder, a partir do reconhecimento dessa dor, sair disso, né? Então, é dessa forma que o jogo planetário acaba atuando, convidando as pessoas a andarem nesse tabuleiro gigante. Muito bom. Tem mais uma agora sim, que é o original, né? Isso. A partir da versão do planetário, elas criaram uma outra versão um pouco mais compacta, que a gente chama de versão original do jogo, que são 5 caminhos, mas que também exige 2 facilitadores para conduzir o processo e no mínimo 4 dias para ser jogado, né? Então é uma versão que exige tempo, né? E nem sempre as pessoas têm tudo isso de tempo para se dedicar a um jogo original ou para entrar numa jornada de autodescoberta. Isso, né, foi né? pensado na versão da caixa? Então, a versão da caixa, ela nasceu a partir da simplificação dessa versão original. Quer dizer, como é que a gente pode pegar essa versão de 4 dias, 2 facilitadores, tirar e colocar uma caixa onde as pessoas possam jogar entre amigos, né? Então, a caixa nasceu da simplificação dessas regras de tal forma que você pode sentar com amigos, com clientes. Os terapeutas adoram essa versão porque dá para você sentar e trabalhar alguma questão específica com o seu paciente. Então, nasceu a versão da caixa a partir, né, dessa que a gente chama de versão original. Né? Muito bem. Mais uma? Vamos lá. Então, essa versão é a versão que a gente chama de organizacional. A versão organizacional, ela tem também a versão de tabuleiro, e essa versão, esse tabuleiro maior que a gente monta no chão, onde foi feita uma adaptação de linguagem. Sim. Porque no universo organizacional a gente não pode usar determinados símbolos. Por exemplo? Eu não posso falar não posso falar de dor e depressão no universo organizacional, mas eu posso falar de pedras no caminho das pessoas e posso falar de um impasse, né? Eu, às vezes, não posso falar a palavra anjo, né? A simbologia do anjo está muito relacionada à questão da religião. Então, nessa versão organizacional foi feita a adaptação e a gente tem, por exemplo, a Casa dos Mentores. No universo organizacional tem casas novas que foram criadas para representar o dia a dia das pessoas. Então, a gente tem a Casa do Sucesso, tem a Casa do Estresse. Então, são algumas outras casas que não existem na versão box, né? E que foram criadas com o conceito de permitir que as pessoas possam também ter um caminho de autodescoberta, mas no ambiente organizacional. E nessas suas experiências no ambiente organizacional, qual é o feedback que as pessoas dão assim, quando realizada na empresa? Como é que é isso? Olha, é sempre muito rico, porque a grande diferença é que quando as pessoas são chamadas ou convidadas para participar de um jogo na empresa, geralmente a empresa coloca o tema que ela quer que desenvolva. Então, ela quer que se desenvolva, por exemplo, a comunicação ou o relacionamento entre equipes. E, por exemplo, lucratividade. Né? Lucratividade. Né? São questões que a empresa traz e aí o grupo vai criar o propósito a partir desse tema. E é muito rico, porque as pessoas tanto acham respostas para essas questões no nível individual como para o nível coletivo.
né? Então é sempre muito interessante. As pessoas sempre ficam muito encantadas com o jogo, em qualquer uma das suas versões. Você trabalha como consultora também organizacional, coach, e nessas questões organizacionais tem muito das gerações, né? Você não quer comentar um pouco sobre as gerações Z, Y, X, Baby Boomer? Como que elas se relacionam, essas gerações, como elas se relacionam com o jogo da transformação? Existe a diferença? Como é que é isso? Olha, o que eu percebo é que quando eu faço um jogo, por exemplo, só com trainees, né, ou pessoas mais jovens, o jogo flui numa linguagem muito mais rápida, muitas vezes. Por quê? Porque esses jovens, eles estão abertos, eles estão um pouco mais abertos, eles ainda não estão tão fechados, né? A geração Baby Boomer, que é a minha geração de pessoas acima dos 50 anos, ela já tem uma jornada, né? E nessa jornada, muitas vezes, elas não se sentem muito à vontade, né? Elas se sentem vulneráveis, né? Mas o jogo logo vai criando um mecanismo de confiança. As pessoas vão confiando no processo, né? Embora o jogo, né, com pessoas mais velhas, às vezes ele é um jogo que ele caminha de uma forma um pouquinho mais lenta. Eu diria que está aí, as gerações simplesmente mostram comportamentos diferentes diante desse instrumento, diante do lúdico, né? O Baby Boomer e a geração X, talvez eles querem um pouquinho mais de tempo para lidar ou para aprender a lidar e se sentir confortável. Enquanto que a geração XY já mergulha de cabeça sem medo nenhum. Então eu diria que essa é a grande diferença. Chega no jogo da transformação, aquelas pessoas que estão ávidas por aquela informação compram um jogo lá em inglês e quer traduzir ele inteirinho e espalhar para todo mundo. Não, agora vocês têm que passar por esse processo ou conhecer um pouco esses sites. O que é mais mágico quando a gente fala de gerações, assim, o ano passado mesmo eu tive um cliente no qual a gente fez vários jogos, né, entre o grupo de trainee e o nível gerencial. E é muito interessante, porque o jogo cria uma comunicação entre essas duas gerações. Isso que é legal. Né? Então é muito bonito você perceber que depois de 3, 4 horas né, no caminho, eles já estão se comunicando e já estão conversando, sendo que fora, se não tivesse aquele ambiente, se não tivesse o tabuleiro, talvez eles não conseguissem conversar de uma forma tão rica. Então é muito prazeroso, muito gostoso poder permitir que as pessoas... O diálogo entre as gerações. Que esse diálogo se aconteça. Porque eu acho que essa é o segredo para lidar com as gerações. Permitir que o diálogo flua. Né? Tem uma frase que é uma mensagem, que é essa do Galileu Galilei, que diz assim: você não pode ensinar nada a um homem, você pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta. Comente essa frase. Então, essa frase para mim é a síntese do que é o jogo, em qualquer uma das suas versões. Né? Eu só posso, como facilitadora, como consultora, ajudar o outro a achar a resposta. Eu não tenho a resposta para o outro, mas eu posso ajudar o outro a descobrir o caminho sozinho, e é nisso que eu acredito. Tudo bem. A gente agradece, Olga, aqui a sua participação no programa Consciência Próspera. Foi muito boa mesmo para se conhecer um pouco o jogo de transformação. Todo o tempo estava aparecendo lá o site da editora. Só entrar no site, existem vários facilitadores no Brasil todo. Eles vão ter o maior prazer de apresentar o jogo para os seus telespectadores. Muito bem. E queremos agradecer a você que está acompanhando aqui a gente no programa Consciência Próspera. Agradecer mais uma vez ao Instituto Biosegredo, que apoia esse programa Consciência Próspera. E agradecer também ao nosso amigo e o produtor de áudio e vídeo, Alexandre Ferreira, que está aí na parte técnica. Mais uma vez pedir para ele colocar aquela mensagem que eu vou ler novamente para vocês. Você não pode ensinar nada a um homem, você pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta. Você não pode ensinar nada a um homem, você apenas pode ajudá-lo a encontrar as respostas. Então, que você possa ouvir também as ajudas e sentir o serviço que as pessoas possam trazer através do jogo, como a Olga trouxe para a gente, ou de outras informações que possam chegar até você, e que você tenha aí realmente uma ótima vida, cheia de inspirações, cheia de insights, e ver a vida também como um jogo e aproveitá-la para crescer como um ser humano, ok? Desejo para você um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, tudo de bom para você. A gente se vê numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!